Fala galera, beleza? Seja todo mundo bem-vindo ao canal Língua Brasileira. Eu sou o professor André Renato e a nossa proposta é trazer a cada aula um pouquinho da nossa querida língua portuguesa, língua brasileira, tá? Eu quero trazer para vocês sempre um tópico interessante a respeito da língua portuguesa, algo que faça a gente pensar e apreciar melhor a nossa língua querida. E também quero relacionar sempre esses tópicos com o que é pedido nos principais vestibulares e também no Enem, tá? Para ajudar aí a galera que tá prestando as provas, beleza? Por isso, eu escolhi para este nosso primeiro episódio, esta nossa primeira aula, o tema denotação e conotação. Em outras palavras, sentido próprio e sentido figurado das palavras. Esse é um tema muito importante dentro dos estudos de nossa língua portuguesa, nossa língua brasileira, beleza? Então, vamos lá? Muito bem, rapaziada, então vamos nessa. Denotação e conotação. Uma palavra, múltiplos sentidos. Olha só, denotação e conotação é um caso de polissemia, ou seja, quando uma palavra ela pode apresentar diversos significados. Por exemplo, aqui, vamos olhar este cartaz, que é um cartaz de uma campanha de conscientização pública, produzido pelo Instituto Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde. O que diz aqui no cartaz? Valorize seu papel. Antes de imprimir, reflita. Essa impressão é realmente necessária ou é possível enviar os documentos por meios digitais? Caso seja necessária, imprima frente e verso. Se não for possível, reutilize as folhas como rascunho. Após imprimir e deixar de usar o papel, destine o material à reciclagem. Imprima com responsabilidade por um mundo mais sustentável. E aí, pessoal? O que vocês podem me dizer a respeito do título aqui em destaque no cartaz? Valorize seu papel. Vamos pensar na palavra papel aqui. Ela aparece com um sentido apenas, e se for isso, qual? Ou ela teria alguns sentidos? O que vocês acham? Reflitam comigo. Refletiram? Então vamos lá. Valorize seu papel. Aqui, o substantivo papel, ele é usado com dois sentidos ao mesmo tempo, dentro do cartaz. Primeiro sentido, papel como substância de origem vegetal, sob a forma de folha, usada para diversos fins. Escrever, imprimir, embrulhar, etc. Quer dizer, quando o cartaz diz valorize seu papel, ele quer dizer o quê? Para a gente valorizar o nosso papel, literalmente, o papel que a gente tem em mãos, quer dizer, não desperdiçar esse papel na hora de imprimir, na hora de escrever. Para quê? Para a gente batalhar um mundo mais sustentável, né? Evitando o desperdício, evitando a poluição, ok? Então, a gente tem aqui claramente esse sentido da palavra papel, o sentido mais comum mesmo, né? Papel onde a gente escreve, papel onde a gente imprime, onde a gente desenha, tá? Valorize seu papel. Só que tem outro sentido aqui também trabalhando. Qual? Papel enquanto atributo, função ou responsabilidade de alguém.
Ou também, dependendo do contexto, papel enquanto um personagem interpretado por um ator ou atriz. Em outras palavras, qual é o papel daquele ator naquele filme, naquela peça teatral? Quer dizer, qual personagem ele irá interpretar, tá? Vamos ver aqui dentro do cartaz como é que age esse significado. Valorize seu papel de acordo com esse segundo sentido. O que o cartaz está comunicando para a gente? Ele está dizendo para a gente valorizar a nossa responsabilidade, para a gente cumprir a nossa função social, cumprir um papel positivo, uma função positiva que a gente precisa ter na sociedade em cuidar do meio ambiente, evitar desperdício de materiais, lutar por um mundo mais sustentável, tá? Então olha só que legal. Dentro de uma mesma frase, nós temos dois sentidos sendo trabalhados ao mesmo tempo, tá? Isso é polissemia. Muito bem. Mais um exemplo aqui pra gente. Numa tirinha, num cartoon. Nós temos aqui o personagem com justamente um saco de papel na cabeça, bem nervoso, ele chega e grita: governo corrupto, deputados safados, esse país é uma vergonha. E aí no último quadrinho, pronto, já fiz meu papel de cidadão por hoje. Olha só, qual que é o sentido de papel trabalhado aqui na tirinha? É o sentido de papel enquanto atributo, função ou responsabilidade a ser cumprida por alguém. É apenas esse sentido aqui na tirinha? Sim, não tem outro sentido, tá? É papel enquanto uma função, um trabalho, tá? Uma responsabilidade que o cara tem que ter. Se ele é cidadão, então ele tem um papel a cumprir na sociedade, um papel que ele julga ser positivo, e ele vai tentar cumprir esse papel de acordo com o que ele entende na cabeça dele que seja esse papel, certo? Seguinte. Agora a gente tem um texto totalmente escrito, né, um texto puramente verbal, tirado de uma reportagem, ok? Um texto jornalístico. O título é O peixe venenoso que invadiu o mar brasileiro e pode se espalhar por todo o litoral em menos de 2 anos. Quem já colocou ele num aquário, por exemplo, às vezes ele come todos os outros peixes que estão no aquário. O comentário é do biólogo Marcelo Soares, pesquisador do Labomar da Universidade Federal do Ceará, UFC. A cena insólita ilustra a voracidade do peixe-leão, uma espécie invasora do Indo-Pacífico que chegou recentemente à costa brasileira e que, em pouco tempo, pode se espalhar por todo o litoral do país. Muito bem, galera. O que vocês acham aqui? Qual que é o sentido da palavra peixe usada na reportagem? Né? É um sentido mais próprio ou um sentido mais figurado, um sentido mais literal? Né? O que a gente normalmente entende por peixe? Aquela criatura tal que, né, habita as águas. Ou seria um duplo, um outro sentido, né? Aqui, de fato, a gente tem o sentido literal, ok? Peixe é peixe mesmo, que vive debaixo da água, ok? Esse é o sentido denotativo. Aqui a gente tem uma denotação, tá? O sentido próprio, o sentido literal do substantivo peixe. Peixe, peixes, tá? Muito bem.
Resumindo, então, para conceituar, o que que são sentidos denotativos? Porque podem ser vários. São os sentidos mais comuns de uma palavra, segundo o seu uso cotidiano. São os sentidos próprios, os sentidos literais daquela palavra. Lá dentro do dicionário, nos verbetes dos dicionários, os sentidos denotativos, eles costumam aparecer nos primeiros lugares, citados em primeiro lugar, antes dos sentidos conotativos, lá dentro do dicionário, certo? Conotação. Vamos ver agora o que é o sentido conotativo. Aqui a gente tem um trecho de um poeminha lindo da Adélia Prado, grande poeta brasileira contemporânea. O título do poema é Antes do Nome. E aqui a gente vai ler a última estrofe desse poema, que diz assim: a palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda. Foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la, um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. E aí, pessoal? Aparece aqui, de novo, o substantivo peixe. Qual que é o sentido dele? Conotativo ou denotativo? Literal ou figurado? O que vocês acham? Peixe é peixe mesmo ou peixe seria uma outra coisa? Muito bem, peixe aqui é uma outra coisa, tá? Peixe aqui, o que significa peixe no contexto do poema? Significa a palavra. A poeta, ela estabelece uma associação entre a palavra verbal mesmo, parte da nossa língua portuguesa. Uma associação entre a palavra e um peixe, como se a palavra fosse um peixe. E aí, o poeta, né, no processo de escrever, elaborar um poema, ele vai procurando apanhar, pescar palavras, né, as melhores palavras, as palavras que ele quer usar dentro daquele poema para se expressar melhor. Só que é difícil escolher as melhores palavras que a gente quer usar para se expressar. Tão difícil quanto pescar um peixe. Mas ela diz, às vezes a gente consegue apanhar essa palavra. Como se fosse um peixe que a gente apanha, que a gente pesca com a mão. É difícil, né? Tenta pescar com a mão. Não é fácil, já é difícil pescar com vara. Com a mão, pegar um peixe na mão, de dentro da água, é difícil. Mas aí está a analogia, a comparação que ela faz. Tudo bem? Então, peixe tem um sentido conotativo, um peixe significando, na verdade, uma palavra, as palavras, ok? Então, para resumir, para conceituar, o que são sentidos conotativos? São os sentidos menos comuns de uma palavra, são os sentidos mais criativos, que algumas pessoas vão inventar em certas circunstâncias, tá? Esses sentidos conotativos, eles se adicionam aos sentidos denotativos, eles se somam, tá? E costumam aparecer dentro dos dicionários após os sentidos denotativos. Eles são citados mais pro final, ok? Sentido denotativo também é a mesma coisa que sentido figurado. Por que sentido figurado? Vem de figura. Como assim figura, professora? Bom, quando a Adélia Prado diz que a palavra é um peixe vivo, ela cria uma metáfora. A palavra não é literalmente um peixe vivo. Isso é apenas uma figura que ela está usando, uma figura de linguagem. Justamente qual? Uma metáfora.
A palavra é um peixe vivo. Na verdade, ela é como se fosse um peixe vivo. Então, nós temos aí uma metáfora, tá? Sentido conotativo é muito usado na criação de metáforas, ok? Dentre outras figuras de linguagem. Mas também, olha que interessante aqui, muito importante de a gente acrescentar. O sentido denotativo, ele também pode carregar, às vezes, juízos de valor, valores afetivos, que podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, vamos ver aqui. Manchete tirada de veículo de imprensa jornalístico. Manifestantes ocupam a Avenida Paulista contra PL do aborto. Vamos comparar com a manchete seguinte. Também tirada de veículo de imprensa. Manifestantes invadem Congresso, Palácio do Planalto e STF. Os verbos ocupam e invadem aqui estão sendo usados com o mesmo sentido? O que vocês acham? Não, né? Os sentidos são bem diferentes. Mas a gente tem aqui um sentido metafórico, como no caso lá do peixe? Não. Aqui a diferença de significação é outra. Tá? O que acontece? Manifestantes ocupam. O uso do verbo, da forma verbal ocupam, ela traz conotações positivas. Ou, pelo menos, ela deixa de trazer conotações negativas. O que isso quer dizer? Quem ocupa algum lugar, pressupõe-se que aquele lugar esteja vazio. Não tem ninguém ali, então eu vou ocupar. Quer dizer, aquele lugar ele pode ser ocupado. Aquele lugar ele pode não estar vazio, mas também não é errado ocupá-lo. Ele está livre para que eu vá lá e ocupe aquele lugar, aquele espaço. Tá? Então, ocupar, nesse contexto, ele não traz nenhuma conotação negativa e pode até trazer conotações positivas, ok? É um espaço que está lá para ser ocupado pelas pessoas, democraticamente, tá? Mas olha aqui embaixo. Manifestantes invadem Congresso. Quer dizer, quando você invade um lugar, logicamente que já tem aí um sentido de que você está fazendo uma coisa errada, tá? De que você não pode chegar lá e invadir, quer dizer, ocupar aquele lugar. Aquele lugar não pode ser ocupado por você. Pelo menos não dessa maneira. Que maneira? Uma maneira violenta. Ok? Invadir traz também uma conotação de violência. Uma ocupação feita com violência. Ou seja, contra a lei. Contra o bem comum. Contra os valores de nossa sociedade. Tá? Então, invadir, nesse contexto aí, invadir Congresso, Palácio do Planalto, traz conotações claramente negativas, ao contrário de ocupam. Certo, gente? Só que são conotações no sentido de juízos de valor, posicionamentos pessoais, afetivos ou opinativos. Tá? Ocupam tem um valor positivo, ou pelo menos um valor neutro. Invadem tem um valor negativo. É ruim, tá errado. Ok? Muito bem. Agora, para encerrar, vamos dar uma olhadinha nesta questão aqui, tirada do vestibular da FUVEST de 2024, quer dizer, a última FUVEST aí do ano passado. Primeira fase da FUVEST, prova V, questão 82. Olha só, temos aqui dois textos. Texto 1. Na confusão verde do fundo da machamba, Maria não viu o capataz imediatamente. Esbracejou, com aflição, tentando libertar as pernas. O braço rodeou-lhe os ombros duramente. O bafo quente e ácido do homem aproximou-se da sua face.
A capulana da Maria desprendeu-se durante a breve luta e a sensação fria de água tornou-se-lhe mais vivida. Um arrepio fê-la contrair-se. Sentiu nas coxas nuas a carícia morna e áspera dos dedos calosos do homem. Texto 2. Mas choraste. A bofetada que te dei foi só uma disciplina para aprenderes a não fazer ciúmes. Gosto muito de ti, Sarnau. És a minha primeira mulher. É tua a honra deste território. Tu és a mãe de todas as mães da nossa terra. Tu és o meu mundo, minha flor, rebuçado, bala do meu coração. Deixei cair 2 gotas de fel bem amargas e salgadinhas. Meu marido acariciava-me à moda dos búfalos. Dizia-me coisas no ouvido e o seu hálito fedia a álcool. Enjoava-me, arrepiava-me, maltratando o meu corpinho frágil. Explodi, furiosa, e chorei de amargura. Sarnau, pareces ser uma machamba difícil. Já faz tempo que semeio em ti e não vejo resultado. Com a outra foi tão diferente. Bastou uma sementeira e germinou logo. Casamo-nos há pouco tempo, Naguila. Muito pouco tempo. Não tenho lá muita paciência. Não estou para lavrar sem colher. Questão. Os trechos transcritos foram retirados dos livros dos moçambicanos Luiz Bernardo Romwana e Paulina Chiziane. Em ambos observa-se a ocorrência da palavra machamba. A respeito do uso desse termo, é correto afirmar. E aí, o que vocês acham? Bora lá? A alternativa correta é a alternativa B, de bola. No texto 1, machamba possui sentido literal, sentido próprio, sentido denotativo, referindo-se às terras para cultivo. Na confusão verde do fundo da machamba, a confusão verde, ou seja, a terra, a natureza, tá? No texto 2, o sentido é figurado, o sentido é conotativo. Neste caso especificamente aqui, metafórico, referindo-se ao útero de Sarnau. Pareces ser uma machamba difícil, quer dizer, tá lá o marido tendo relações sexuais com a esposa, com o propósito de engravidá-la, só que ela não engravida. E aí ele diz, machamba difícil. Tá? Um útero que não está sendo fertilizado pela semente, pelo ato de semear que o marido está lá fazendo de acordo com o texto. Beleza, gente? Então não é muito difícil, né? O que vocês acham? Ok? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa breve aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, reclamação, podem se comunicar, que eu tô aqui para fazer sempre o melhor para vocês e pela nossa língua brasileira, ok? Se inscrevam no canal, por gentileza, quem curtir, curta o nosso vídeo, divulgue, compartilhe e é isso aí. Estaremos logo em breve de volta para mais uma aula de língua brasileira. Falou, gente. Valeu. Até a próxima.